Bom dia, eu me chamo Larissa Cruci e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nessa manhã, ao meu e ao seu coração. Alegre-se, pois se você está escutando essa mensagem, o Senhor quer te presentear com algo novo. Estamos aqui iniciando mais uma semana, segunda-feira. Talvez você comece a semana já com o pé direito, com muitos projetos, com muitas coisas. E louvado seja o nome do Senhor. Se você já acordou na segunda-feira animado, nunca se esqueça, convide o Senhor para estar com você em todo o tempo, em tudo que você for fazer, que o Senhor esteja sempre à frente. Agora, se você já acordou numa segunda-feira com dúvidas, desanimada, abatida ou desanimado e abatido, convide o Senhor também para estar contigo, porque Ele te dará a dose de ânimo necessária para você fazer o que precisa fazer. É tempo de nós começarmos a nos alinhar com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O alinhamento é necessário. No momento que eu estava aqui orando para começar a gravação desse áudio, o Senhor falava muito forte comigo sobre alinhamento. E quando vinha essa palavra alinhamento, eu confesso que me deu um frio na barriga, me deu um pouquinho de medo, porque muitas vezes, para que a gente viva e caminhe no caminho a qual o Senhor já determinou para a gente, nós teremos que abrir mão de outros caminhos, talvez, que nós estamos percorrendo. E às vezes o abrir mão é desapegar daquilo que a gente está mais apegado. É quebrar ciclos, padrões repetitivos que a gente insiste em repetir e que Deus fala, não, eis que eu faço algo novo. Sim, gente, estar no centro da vontade de Deus assusta, estar no centro da vontade de Deus requer de nós renúncia, requer de nós coragem. Assim o Senhor falou com Josué, seja forte e corajoso, porque Josué estava para viver um novo tempo, uma nova terra, estava para começar a viver a terra prometida, a qual Deus tinha prometido para eles, para os seus antepassados também. Porém, Deus precisou lembrar que era necessário Josué ser forte e corajoso, porque dentro dessa nova terra, da nova Canaã, existiriam grandes desafios, gigantes que ele precisaria enfrentar. Mas eu quero falar para vocês que não existe nada melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus. Então, o medo vem, mas a palavra do Senhor está aqui para te encorajar. E por falar na palavra do Senhor, antes disso eu quero aproveitar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos juntos sermos missionários do reino, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu senti forte no meu espírito de fazermos a leitura do livro de Esther. Grandes coisas o Senhor irá falar conosco através desse livro. Então, nós concluímos, para a honra e glória do Senhor, o aprendizado da leitura do livro de Daniel. Grandes coisas o Senhor falou em nosso meio, mas agora é o tempo de se adentrar no livro de Esther. E eu já quero começar aqui no capítulo 1. O capítulo 1, a Esther ainda não entra no capítulo 1, mas nós vamos aprender o que uma decisão de orgulho pode causar de consequência para nós lá na frente. O orgulho, ele é um veneno que mata a nossa vontade apenas no momento, mas lá na frente ele vem com grandes consequências. Então aqui no livro de Esther, no capítulo 1, nós iremos conhecer quem foi o rei Assuero. Já vai falar aqui no capítulo 1, versículo 1, que nos dias do rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, ou seja, não era nem um pouquinho pequeno o reinado do rei Assuero, desde a Índia até a Etiópia. Então vocês já podem saber aí quão forte era o poder de domínio daquele rei. E o rei Assuero, ele estava no trono do seu reino
que se conhecia na cidadela de Suzã. E no 3º ano do seu reinado, o rei Assuero ele deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, a qual se apresentou da Pérsia à Média, entre os nobres e os príncipes das províncias que estavam perante ele. E durante esse banquete, ele mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias. Total de 180 dias. Vocês estão entendendo quão grande era o reinado desse rei? Ele teve que apresentar durante 180 dias, de tão grande que era. Então vocês param para pensar, né, o tamanho do poder desse rei. E aí, passado esses dias, aqui no versículo 5 vai falar que o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores quanto também para os menores. E esse banquete ele durou por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. E como de costume, né, banquete, havia comida, havia bebida. E aí vai falar que no 7º dia, já aqui no versículo 10, para não delongar muito, no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele pediu, não vou falar aqui os nomes, né, ele pediu para que os eunucos chamassem a rainha Vaste para poder apresentar ela a todos os povos, os príncipes, a formosura dela, pois era ela extremamente formosa. E aqui no versículo 12 vai falar: porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei se enfureceu e se inflamou de ira. Uma das partes aqui que eu pulei fala que a rainha Vaste, ela também estava fazendo um banquete com as mulheres, né? E aí, durante esse período dos 7 dias, no 7º dia o rei já estava alegre. Ele lembrou que de tudo que ele mostrou durante esse período para os príncipes, talvez ele ainda não deveria ter mostrado a esposa dele. E ele lembrou que daquilo tudo que ele já tinha dominado, domínio, né, majestade, ele tinha uma companheira que era muito linda, que é a rainha Vaste. E ele já alegre, né, já bem alegrinho de bebida, ele quis chamar essa rainha e mostrar: eu tenho uma pessoa muito valiosa e linda, que é a minha rainha. Porém, a rainha, ela negou o pedido do rei. Então, vocês param para pensar. Parece que naquele momento, todo o que o rei mostrou não valeu a pena, porque do lado dele, ele tinha uma rainha que não honrava, que não era realmente essa companheira, que não se submeteu àquilo que o rei pediu. E lembrando que naquela época, quando o rei chamava, ele não chamava por um convite, não era um convite. Quando o rei chamava, vinha como uma ordem da parte dele, porque ele é o rei, ele era o rei. É a ele que ele assinava os decretos e tirava, ele mandava e comandava. E aí vocês param para pensar, o orgulho daquela rainha, alguns historiadores vão falar, que ela não quis se submeter a um homem já com álcool, né, com bastante álcool. Ela não quis. E quando ela fala, ela nega pela vontade dela, pelo próprio orgulho dela, ela coloca o rei em toda vergonha. E aí o rei, que estava já há um período de 180 dias, mais 7 dias de banquetes, alegre, mostrando quão vitorioso ele já tinha sido, tudo aquilo como se tivesse ido para o ralo, por conta de uma decisão de uma mulher que não teve sabedoria, que quis deixar o orgulho dela falar mais alto. E como eu falei no início do áudio, o orgulho, ele vai ser uma ferramenta que no momento presente vai te dar um alívio, porque você agiu no orgulho, mas lá na frente a consequência vem. Lá no livro de Isaías, no capítulo 3, versículo 17, vai falar que a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. O que é altivez? Nada mais é que orgulho. O seu orgulho será humilhado. Porém, o rei não quis tomar nenhuma decisão sem antes consultar, sem antes compreender o que realmente estava acontecendo. E com isso ele pediu
conselho a todos os sábios e os mestres. E aí vai falar que um desses sábios, chamado Memucã, disse na presença do rei dos príncipes: a rainha Vashti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer. Mandou o rei Assuero a introduzir com que a rainha estivesse em sua presença, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, que ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. O orgulho da rainha Vashti não iria trazer uma consequência apenas para ela, porque ela perdeu o seu nome como rainha. Ela foi tirada daquele lugar e colocou, a gente vai ver a partir do capítulo 2, que Esther substituiu ela. Mas esse orgulho poderia chegar e inflamar como boato para todas as mulheres. E vocês imaginam o poder da decisão de uma pessoa, o poder da decisão de uma mulher, como ela pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Hoje, o meu coração, abrindo aqui um parênteses, fica muito triste quando vejo mulheres feridas, machucadas e que constroem uma capa de heroína por fora, mas por dentro elas estão totalmente feridas. E essas mulheres têm ganhado vozes para outras mulheres feridas. E isso tem causado uma rebelião no meio dessas mulheres. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer rebelião. O Senhor não quer que você use uma capa de heroína. O Senhor não quer que você seja forte o tempo todo. O Senhor quer que você quebre o seu coração aos pés dele. Foi isso que ele fez comigo. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu me via como essa rainha Vashti, orgulhosa, prepotente, arrogante. E lá na frente, a consequência vinha e eu ainda culpava Deus. E até que Deus precisou tirar tudo de mim. Ele precisou quebrar o meu orgulho para eu compreender e entender de que realmente eu ainda estava muito rasa, que realmente eu não tinha argumentos e que eu não tinha nada. Deus precisou tirar tudo de mim para eu entender para eu poder entender e compreender que eu tinha apenas Ele na minha vida. Só que eu entendi que se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho tudo. Amém? E com isso foi decidido que a rainha Vashti saísse. E hoje eu quero te perguntar: qual foi a oportunidade que você talvez perdeu na sua vida por conta do orgulho? Qual foi a oportunidade talvez que você perdeu na sua vida por falta do perdão? Na palavra do Senhor vai falar que perder para Cristo é lucro. Aquele que perde a tua vida por amor a mim, achará. Mas aquele que encontra a tua vida, perdê-la-á. Eu prefiro perder para o mundo e ganhar para Cristo. Coloque hoje aos pés do Senhor o orgulho, a raiz da falta de perdão, que ainda está te afligindo, está impedindo de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e que você fique com essa palavra.